Fala aí, meu amigo representante comercial, profissional de vendas. O meu nome é Henrique Couto e eu tenho um objetivo, um propósito de trazer conteúdo de qualidade para que representantes comerciais e profissionais de venda possam alcançar o que chamo de venda previsível, ou seja, saber quanto que vai vender a cada mês, utilizando o que eu chamo de ferramentas modernas para isso. Mas mais do que ferramentas, uma forma de pensar moderna para isso. Então seja bem-vindo ao Representante Moderno. Ter um objetivo claro numa janela de 5 anos. Um propósito, uma meta clara de alguma coisa que tu queres atingir em 5 anos. Essa meta é desdobrada em submetas anuais. O que eu vou fazer este ano, o que eu vou fazer ano que vem, o que eu vou fazer ano que vem e até chegar nos 5 anos. Essas metas anuais são quebradas em metas mensais. O que eu vou fazer esse mês, o que eu vou fazer no mês que vem e por aí vai até chegar no fim desse ano para bater a meta desse ano. As metas mensais são quebradas em metas semanais. O que eu faço essa semana, na semana 1 desse mês, depois na semana 2, depois na semana 3, até completar a meta desse mês. E a meta semanal é quebrada em metas diárias. O que eu faço hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois de amanhã para bater a meta dessa semana. Todo mundo já sabe essa metodologia. A ideia aqui é muito prática, certo? Mas como que a gente faz isso na prática? Como que a gente coloca em prática essas nossas metas, sem que isso nos atrapalhe a vida? Como que a gente pode organizar que as nossas ações diárias já nos mostrem o andamento da nossa meta? Então a gente não precisa fazer nada para controlar a nossa meta. A gente simplesmente faz as ações que a gente já deveria fazer e essas ações vão nos mostrar o quanto que a gente está perto ou longe da nossa meta. Como que a gente pode fazer isso? Então hoje eu vou te ensinar como que tu podes bater o olho e saber a distância exata daqui, onde tu estás hoje, até a tua meta do dia, até a tua meta da semana, até a tua meta do mês. Como que tu podes fazer isso sem ser algo penoso e sendo algo extremamente prático, extremamente simples? Antes que tu me digas assim, mas eu já faço isso, eu já sei quantas ligações eu fiz num dia. E isso me dá uma ideia de como que eu estou indo na minha meta. O que eu estou falando hoje não tem nada a ver com isso. Até fiz um áudio mais cedo no Telegram dizendo o porquê que eu não acredito em contabilizar o número de ligações feitas. Isso é algo que eu não acredito. Assim como medir visitas realizadas e até mesmo medir orçamentos emitidos não são metas válidas para o que eu estou falando aqui. Não são metas que eu aconselho e que eu aplico aqui no meu dia a dia de vendas. Portanto, não é disso que eu estou falando. Eu vou te mostrar aqui algo que talvez tu não estejas enxergando. Algo que está um pouco escondido na forma como a gente geralmente pensa sobre metas de vendas. As metas tradicionais, que são ligações feitas, visitas marcadas, elas te dão uma ideia de quanto que a gente vai vender. É normal, elas dão uma ideia. Mas elas não são precisas, elas não são confiáveis. Pode ser que tu mande 10 orçamentos ou que tu faça 10 ligações e não aconteça nada. Pode ser que no outro dia tu faça 10 ligações e consiga mandar 5 orçamentos e consiga fechar um negócio. Mas é muito imprevisível. É o contrário do que eu falo aqui de venda previsível. Então, na verdade, o que a gente tem que trabalhar não é esse tipo de meta. Mas agora é sim possível estabelecermos uma meta que nos leve a saber quanto iremos vender quando utilizarmos um processo seletivo para achar novos clientes. Acompanhe meu raciocínio aqui. Vamos por um segundo sair fora do mundo das vendas, fazer de conta que nós somos trabalhadores de RH dentro da nossa empresa aqui. Então eu cheguei para ti e eu falei assim, eu quero que tu me seleciones uma pessoa para cuidar do estoque. Tua missão é essa, me seleciona uma pessoa para cuidar do estoque. Aí agora a gente vai navegar sobre 2 jeitos de fazer essa seleção, tá? Jeito 1. A forma como tu vai fazer é a seguinte, tu vai entrevistar 10 pessoas e tu vai escolher uma dessas 10 para ser o profissional dessa vaga, ok? Esse é o jeito número 1. Então tu conversou com esses 10 candidatos, todos eles fizeram a prova que tu estabeleceu lá, todos eles responderam as entrevistas, as perguntas que tu fez, aí chegou no final com essas 10 pessoas e tu pensou assim, na verdade eu não gostei muito de nenhum, assim, mas eu vou escolher esse aqui que ele é digamos assim, o menos pior, entre aspas, né? Tipo, ele não está tão qualificado, mas eu vou escolher ele. Ok, então esse é o jeito 1, a forma 1 de fazer. Agora, vamos pensar numa segunda forma. Tu não tens um número certo de pessoas para entrevistar, mas essa pessoa que tu entrevistar, ela tem que passar de forma excelente por todas as etapas do processo. Ela tem que responder as perguntas
do jeito certo e ela tem que mostrar, ela tem que dar sinais de que ela está muito comprada com a ideia de trabalhar naquele cargo. Ela nasceu para fazer aquilo. Aí quando tu achar essa pessoa, que ela responde todos esses requisitos, aí tu contrata ela. Então, sem ter um número de pessoas para entrevistar, sem ter nada. Apenas sabendo que aquela é a pessoa certa. Percebes aqui a diferença entre os dois jeitos? Dá pra ver onde que eu tô querendo chegar aqui? No primeiro jeito, né, na primeira vez, tu tinhas a obrigação, tu te colocou aquela obrigação de falar com 10 pessoas e escolher uma entre essas 10. Então tu criou um processo no qual tu tinha uma tarefa muito clara que tu tinha que aplicar as provas e aplicar as entrevistas para 10 pessoas e escolher uma, certo? Portanto, a tua meta era de tarefa. A tua tarefa era falar com todos e escolher uma. Era uma meta de tarefa. Já no segundo caso, a meta era o resultado. A minha meta é o seguinte, eu vou achar o melhor candidato possível para essa vaga. Então eu estou preocupado no resultado, em achar um candidato para essa vaga. E não de falar com 10 pessoas. Então a minha meta era o resultado em si, o próprio ponto de chegada. Essa era a minha meta. Então podia ser que eu falasse com 100 pessoas e achasse uma, ou podia ser que eu já falasse com a pessoa certa na primeira vez. Então não interessa quantas pessoas eu falei, interessa o resultado que eu cheguei lá no final. E aqui que entra a beleza da coisa, por quê? Porque quando a gente domina as ferramentas que a internet, que o mundo moderno nos proporciona, quando a gente domina isso, é muito mais simples da gente desenvolver um processo no qual a gente atraia ou a gente ache já pessoas que são fortes candidatas para a vaga. E não simplesmente jogar um anúncio solto na internet e qualquer pessoa pode se inscrever e vir falar com a gente, mesmo que ela não tenha nada a ver com aquele assunto. Hoje em dia a internet nos proporciona que a gente mostre as coisas só para quem realmente tem potencial de se dar bem para aquela vaga. Ou seja, a gente pode desenvolver a expertise. Se a gente focar no resultado final, que é uma vaga, eu posso chegar ao ponto de ser tão bom assim, que eu vou mandar um anúncio para aquela pessoa específica que vai ter tudo que eu preciso para aquela vaga, ou eu vou achar essa pessoa específica já no LinkedIn e já vou falar com ela porque eu vou ter certeza que ela é a pessoa certa. Ela vai chegar, eu vou falar com uma pessoa só e eu vou já conseguir o meu resultado final. Então, isso que a gente consegue quando a gente está modernizado, quando a gente está de olho no que a internet, o que as coisas modernas têm para nos oferecer do ponto de vista de venda. Ou seja, mais resultado com menos esforço. E aqui eu não quero que tu te prendas na tecnologia em si ou nas coisas modernas em si, mas na forma moderna de pensar. Eu quero que tu aprendas e que tu enxergues como que os programadores ou os desenvolvedores de sistemas pensam. Como que eles utilizam a máquina para fazer tarefas repetitivas e usam a inteligência e usam a criatividade para fazer as coisas que a máquina não consegue fazer. E é esse o maior segredo que eu trago para ti aqui. É por isso que eu faço esses vídeos, é por isso que eu trago conteúdo novo a cada dia, a cada semana, porque a gente tem que aprender a usar a máquina a nosso favor e não ficar brigando, batendo de frente com ela. Então, essa é a forma moderna de pensar que eu quero ensinar aqui nesses vídeos todo dia. Para ilustrar isso que eu estou falando, eu vou trazer o meu exemplo pessoal aqui. Eu e mais 2 amigos, a gente fundou uma empresa de marketing médico, na qual a gente traz para os nossos clientes uma ferramenta, uma forma de ajudar eles a produzir conteúdos para a internet e com isso atrair mais pacientes para os seus consultórios. É um produto muito bacana. E para que a gente atinja a nossa meta desse ano, eu sou o responsável de fazer 2 novas contratações, ou seja, fechar 2 novos contratos a cada mês. Essa é a minha meta como diretor comercial dessa empresa. E é uma meta bem pequena porque justamente até o final desse ano, o nosso objetivo não é de crescer radicalmente a nossa empresa, mas sim de testar o nosso método de trabalho. Por isso é uma meta bem conservadora e bem tranquila. Por quê? Porque o objetivo não é crescer ainda esse ano. Nosso objetivo de curto prazo é deixar o serviço o melhor e mais robusto possível para que depois disso a gente consiga crescer de uma forma mais agressiva. Já em 2021, essa meta mensal vai crescer um pouco mais. Então com isso a nossa empresa ela vai acelerar um pouco a curva de crescimento. Mas aí com isso a gente vai começar a formar uma equipe comercial maior, mais consistente. Eu vou focar um pouco mais de esforço nisso. Por enquanto eu estou focando esforço no produto para o cliente. Ano que vem eu vou focar esforço na equipe de vendas e comercialização para que a gente consiga crescer um pouco mais rápido. E aí só em 2022 é que a gente vai focar no crescimento exponencial, ou seja, a gente vai começar a aumentar a nossa meta de vendas a cada mês. Aí o nosso processo de aquisição de clientes vai começar a ficar maior, mas aí a gente já vai estar robusto o suficiente com caixa e com pessoal para dar conta dessas novas demandas que vão chegar. Mas observa que por mais mirabolante que seja a nossa ideia, por mais que o nosso plano seja ousado, não tem nada de difícil. É olhar para uma meta e
correr atrás dentro daquele mês, dentro daquela semana, dentro daquele dia. Portanto, não interessa para quantos consultórios eu liguei, quantos e-mails eu mandei, quantas mensagens eu mandei, nada disso interessa. Interessa é quantos clientes que eu vou conseguir adquirir naquele mês. Então é a forma como a gente se organiza aqui, tá super certo, eu já fiz isso em empreendimentos passados. As empresas pelas quais eu passei, eu já deixei essa herança para o pessoal que ficou lá. E hoje, fundando essa minha própria empresa, eu consigo trabalhar dessa forma porque eu tenho muita segurança e tranquilidade de que isso funciona muito bem. Então isso deixa os meus sócios muito seguros. E a gente está conseguindo construir essa empresa com um bom lastro, com um lastro de clientes que gostam da gente. Por quê? Porque a gente está tranquilo quanto à comercialização. A gente tem um plano forte de comercialização e a gente tem metas que fazem sentido de acordo com esse plano e que são alcançadas mês a mês, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente tem um lugar claro que a gente está olhando e está conseguindo ver os objetivos a cada mês estão sendo alcançados. Então isso é fundamental. Então a gente está à frente da nossa meta porque a gente está muito tranquilo na forma como a gente está construindo ela. Com calma, com paciência e sabendo o que a gente está fazendo. Ah, Henrique, mas isso só está funcionando aí para ti porque é um mercado muito específico. É um mercado que praticamente nem existe ainda. Então, nesse caso é fácil. Qualquer coisa que a gente vender dá para bater as metas. É tranquilo. Aí é o primeiro ponto aqui, né? Se tu achas que o mercado de marketing não está saturado hoje, então, né, tu tem que olhar aí a quantidade de agência, a quantidade de pessoas, de freelancers na internet que prestam esse tipo de serviço. Então, de fato, é um mercado extremamente saturado. Só que a gente está se posicionando como uma coisa diferente no mercado que já existe. Como se a gente tivesse criado um mercado novo. Se tu achas que tu está no mercado saturado, tem esses dois caminhos que tu pode seguir. O primeiro, tu reencapar, tu revestir o teu produto de forma que ninguém tenha ele, que ninguém ofereça ele. Foi o que a gente fez. A gente criou um produto novo em algo saturado. Ninguém tinha feito isso ainda. As queixas dos produtos tradicionais a gente resolveu com o nosso produto. Por isso que a gente se diferenciou num mercado que já é saturado. A gente não está criando nada novo. A gente está melhorando uma coisa que todo mundo está reclamando e oferecendo em um produto novo no mercado que já existe. Ou, muitas vezes, tu podes também inventar um novo mercado do nada. Um mercado que ainda não existe no Brasil. Trazer de fora alguma máquina que não exista aqui, trazer de fora alguma tecnologia que não exista aqui, algum tipo de curso que tu queira vender que não existe na tua cidade. Inventar um mercado também é uma forma legal de pensar, é uma forma legal de criar um lugar abundante para tu fazer a tua oferta, um lugar onde não te faltem clientes, onde tu não tenha muita concorrência. Isso é, de fato, é fundamental para que tu consigas atingir as tuas metas. Mas isso é uma coisa que está antes ainda de atingir as metas. Isso é meio que uma etapa de pré-planejamento. Antes de tu entrar numa meta, antes de tu entrar num novo negócio, tu tem que avaliar esse mercado, tu tem que ver se ele tem ou não tem espaço. É aquela história que eu e minha esposa sempre comentamos, né? A gente enxerga uma oportunidade, né, uma lacuna dentro de um mercado. Aí dentro daquela lacuna, será que existe um mercado? Então é meio que invertendo a pergunta assim, né? Se na cidade não tem determinado produto, e aí tu pensa, não tem esse produto aqui, então vou fazer esse produto e vou abrir aqui na minha cidade. Será que se tu abrir esse produto na tua cidade, o pessoal que mora na tua cidade vai estar pronto para comprar aquele produto? Será que os concorrentes já não pensaram nisso, já nem abriram, porque a cultura da cidade, por exemplo, não compraria aquele produto? Então isso que é importante de ver, a gente medir o mercado e as pessoas que vão nos falar se existe ou não aquele mercado são os consumidores em potencial. Então é por isso que a gente tem que fazer um estudo, não uma pesquisa super complexa de mercado, com dados, com isso, com aquilo. A melhor pesquisa que existe é perguntar mesmo para quem vai pagar a conta depois no final, né? Então se tu achas que esse negócio de fazer meta só funcionou comigo porque eu fiz um mercado que não existia, primeiro, já existe, e segundo, a gente procurou nesse mercado que já existia, como que a gente podia se posicionar enquanto produto para que fosse algo único. Mesmo que muita gente já esteja fazendo algo parecido. Mas a forma como a gente entrega esse produto é única. O nosso ticket é mais alto e a gente está à frente da nossa concorrência. Por quê? Porque a gente consegue entregar algo que as outras pessoas não entregam e que os nossos clientes estão precisando. Então esse é o primeiro ponto aqui para conseguir bater as metas. Tu tem que de fato estar no mercado abundante, não tem como fugir disso. E para estar nesse mercado abundante, é o que eu disse antes. É não competir, é não fazer guerra de preço. É entrar em alguma coisa que tu seja único, ou que tu consigas te posicionar de forma única dentro da tua região. Agora, eu tendo essa meta de fechar 2 negócios a cada mês, como eu falei, a forma como eu sei se eu vou ou se eu não vou fechar esses negócios não é pela quantidade de abordagens que eu já fiz com consultórios médicos, mas sim pela quantidade de médicos que preenchem o formulário de interesse. Eu criei um formulário de interesse de contrato no qual
o médico vai lá e preenche as informações que ele está interessado em comprar da gente. Aí a todo mês eu olho para o número de pessoas que preencheram aquele formulário e quando as pessoas preenchem esse formulário, é praticamente certo que elas vão fazer a compra. O que a gente já notou nesse pouco tempo de experiência dentro desse mercado é que 9 em cada 10 clientes que preenchem este formulário acabam comprando, acabam fazendo o contrato. Portanto, a gente mira no número de pessoas que preencheram o formulário. Essa é a nossa forma de acompanhar o nosso trabalho e saber o quanto que a gente está perto ou está longe da nossa meta. Portanto, é simples. Cada novo mês, 3 pessoas têm que preencher o formulário. É isso que a gente está trabalhando aqui nas nossas reuniões. O que a gente tem que fazer para chegar lá é criatividade mesmo. Olha, chegou no dia 10 e ninguém preencheu ainda. A gente está, hoje já era para ter pelo menos o primeiro preenchimento. O que a gente vai fazer? Vamos jogar mais anúncio na internet, vamos falar com mais pessoas, vamos ligar para mais consultórios, vamos fazer uma série de ações em paralelo para conseguir, nos próximos 10 dias, ter 2 marcações. Aí se a gente consegue essas 2 ou até as 3 nos próximos 10 dias, a meta do mês está cumprida e pronto. Então é uma forma de gerenciar olhando em tempo real o que está acontecendo mesmo. E eu entendo que isso possa não fazer nenhum sentido para ti nesse momento. Como que a gente vai pedir para um cliente preencher alguma coisa, principalmente um formulário longo, né, vários pontos ali para ele cadastrar, para ver se ele tem interesse de comprar da gente, para ver se ele é a escolha certa para comprar da gente. Como que a gente vai colocar o cliente nessa posição de que ele tenha que, digamos assim, trabalhar para conseguir comprar da gente, né? Parece uma coisa totalmente absurda, né? E olha, eu mesmo levei bastante tempo para quebrar essa crença, né? Para entender o quanto que isso é importante e o quanto que isso é necessário. Os americanos chamam isso de commitment step, ou seja, um passo de comprometimento. A pessoa se compromete um pouco mais a cada passo que ela dá, né? O cliente. E quanto mais ela se compromete contigo, mais difícil ela abandonar aquela compra, né? Porque ela vai construindo como se fosse um banco de esforço, de comprometimento, que depois vai tornando cada vez mais difícil dela abandonar aquela compra. Então, por mais que não pareça algo intuitivo, pedir para a pessoa preencher um formulário, na verdade é algo necessário, porque quando ela faz isso, ela se compromete mais. Então as chances que tu venda para as pessoas são muito maiores. Aí tu deve estar pensando assim, tá, mas eu já tentei fazer meta, eu já tentei tudo isso para mim, já tive planilha, já fiz meta com sistema, já fiz um monte de coisa, mas no final das contas, eu dedico muito tempo para fechar uma venda e é muito, muito desgastante, há muitos pontos de contato que eu tenho que fazer com os meus clientes são muito carentes, enfim, eu não tenho tempo para ir olhando o que eu estou fazendo, para ir acompanhando essas metas. Eu acabo que eu estou na fase ali de conseguir apagar incêndio, mal eu consigo organizar. Às vezes até esqueço que eu tenho reunião com meus clientes porque a coisa está muito a mil, assim, né? Eu não consigo me organizar mesmo. O que dirá utilizar um sistema de meta, o que dirá dar conta de pensar em futuro, se mal e porcamente eu estou conseguindo fazer o meu trabalho aqui no presente, né? Pode ser que isso esteja acontecendo contigo, porque eu sei que isso está acontecendo com muitos amigos representantes, é isso que eles têm me falado já no particular, nos e-mails que eles me mandam, mas pode ser que isso esteja acontecendo contigo também. Se esse for o caso, eu quero te levar a pensar no seguinte, no conceito de delimitar o trabalho, né? De deixar claro aonde que começa o teu trabalho, aonde que termina o teu trabalho. Quando a gente consegue delimitar o trabalho e entender o que é o nosso trabalho e o que não é o nosso trabalho, as nossas horas elas se tornam muito mais produtivas. A gente enxerga o que a gente está fazendo e a gente consegue gerenciar melhor o nosso tempo, gerenciar melhor o nosso trabalho. Para que possamos fazer isso, é muito importante que a gente pense nas tarefas que trazem dinheiro para o nosso bolso e nas tarefas que só servem para gastar o nosso tempo. Por muito tempo eu ouvi falar do tal do princípio de Pareto. Muitas pessoas falam do tal do 80-20, né? 20% das coisas que tu faz geram 80% do resultado que tu tem. E 80% das outras coisas que tu faz geram só os outros 20% de resultado. Então essa lei é muito prática, na verdade, ela é muito, muito assertiva. Se tu parar para ver as atividades do dia a dia, de fato, tu tem que descobrir quais são as 20% das atividades que tu fazes que te dão 80% do teu faturamento por mês. Ou seja, o que tu fez em 20% das ligações, em 20% dos e-mails que tu enviou, que trouxeram para dentro do teu caixa 80% do teu dinheiro. Então, se tu fez 100 ligações e conseguiu vender 10 mil reais, dessas 100 ligações, quais foram as 20 que representaram 8 mil reais na tua conta no final do mês? Como que a gente descobre isso? A gente descobre isso prestando atenção nas nossas atividades mesmo. Quais dessas atividades estão gerando dinheiro e qual dessas atividades só geram trabalho mesmo pra gente?
E aí a gente começa a delimitar. A gente começa a automatizar coisas que só geram trabalho e começa a focar nas coisas que só geram dinheiro. Se ao invés de botar 20% do meu tempo em uma determinada tarefa que vai me dar dinheiro, eu botar 80% do meu tempo, teoricamente aqueles 80% de dinheiro vão crescer. Ou seja, eu vou fazer mais daquilo que dá certo, então o meu resultado lá na outra ponta vai crescer. Então esse princípio de Pareto, depois que eu entendi ele de fato, tudo começou a fazer mais sentido. Então eu presto atenção no meu dia a dia, nas coisas que eu acho que eu tenho que fazer, mas que eu penso, tá, eu tento, eu faço, mas isso aí tá me dando dinheiro? Vai me dar dinheiro? Tem uma promessa de me dar dinheiro no curto prazo, no médio prazo? Se tiver, eu continuo fazendo. Se não tiver, eu abandono e acho outra coisa que tenha essa possibilidade. Então isso se chama delimitar as tarefas. Trazendo para a tua realidade aqui. Tu gasta muito tempo, por exemplo, com clientes depois da venda? Depois que tu vendeu, e aí começa a gerar um monte de problema lá, um monte de pós-venda que a gente chama. Essas demandas, claro que tu tem que atender elas, tu tem que manter o relacionamento, mas tu perde muito tempo tentando resolver elas, tu perde muito tempo entrando em contato de volta com o cliente, vendo se o técnico ligou, ligando pro técnico, cara, resolve lá pra mim rápido, ele tá com a máquina parada. Tipo, eu sei disso porque eu já fiz muito isso, né? Já intermediei muito esse tipo de situação. Então tu perde muito tempo com isso, por exemplo, ou se não, tu perde muito tempo ajudando clientes, dando informações para clientes que tu não sabe ao certo nem se eles vão comprar. Tu perde muito tempo com isso. Tu perde muito tempo com clientes curiosos. Então, começa a detectar os pontos onde tu está perdendo muito tempo e esse tempo não está servindo para nada no final das contas. Esse tempo não está voltando para dentro do caixa da tua empresa como dinheiro. Então, começa a prestar atenção nessas tarefas e aí começa a delimitar mesmo. Começa a pensar, bom, o que eu posso fazer agora para, ao invés de eu dar toda essa atenção para um cliente curioso, eu criar etapas no meu processo no qual eu separo ele de curioso e jogo ele para um lugar onde eu vou manter um contato automático com ele, algum tipo de nutrição por e-mail, algum tipo de mensagem automática, não sei, pode fazer milhões de formas de fazer isso. Mas tu deixar ele lá nessa piscina de clientes em aquecimento até que ele esteja pronto para vir para o lugar onde tu gerencia os clientes quentes. Os lugares onde tu sabe que aquelas pessoas que estão ali dentro vão fechar negócio em breve contigo. Então isso é extremamente importante. Se tu não fazes isso, provavelmente é aí que o teu tempo está indo e é por isso que tu não está conseguindo gerar esse controle via metas. É por isso que tu está perdendo muito tempo com quem não vai dar dinheiro para tua empresa. Isso é frustrante, isso nos deixa tristes, isso nos deixa desmotivados. Então presta muita atenção para ver se tu não está caindo nessa grande armadilha aí, beleza? Bom, agora a gente vai exercitar aqui como que a gente se prepara, como que a gente planeja uma meta e como que tu podes adaptar esse trecho agora que eu vou falar para o teu negócio aí, ok? Então eu vou dar um exemplo do mercado de máquinas. Vamos supor que eu quero em 5 anos me tornar a referência principal de tecnologia nacional dentro deste mercado. Para que eu faça isso, eu vou dominar 50%, né? Vou pegar um gráfico de pizza, 50% do market share deste produto. Ou seja, eu vou vender metade dos equipamentos que são comprados por ano desse tipo de produto. Essa é a minha meta para os 5 anos. Aí vamos supor, e essa suposição é com base em dados, né, que eu já conheço do mercado de máquinas que eu trabalhei anteriormente, vamos supor que todo ano esse mercado movimente 15 milhões de reais naquele específico equipamento que a gente está vendendo. A gente sabe isso perguntando mesmo, a gente sabe isso perguntando, vendo quais clientes que estão comprando. Então a gente tinha um dado parecido com esse, não era exatamente esse, mas era parecido com esse. Mas para ilustrar aqui, vamos falar que ele é 15 milhões por ano, é o que movimenta esse mercado. Então, o nosso total, a nossa pizza completa é 15 milhões deste produto, neste mercado específico. Não quer dizer que é 15 milhões de faturamento que eu vou buscar da empresa inteira, 15 milhões deste produto específico, um tipo de máquina, ok? Se a gente dividir esses 15 milhões pelo preço médio de um equipamento, que é mais ou menos 200 e poucos mil, nós teríamos uma média de 5 equipamentos desse tipo sendo vendidos aqui no Brasil a cada mês. Então, para alcançar dentro daquele mês a nossa meta de pegar metade do mercado, a gente teria que vender 2,5 equipamentos, né? Ou seja, arredondando 3 equipamentos. Então, uma meta mensal de venda de 3 equipamentos a gente estaria dentro deste plano. Aí é muito fácil. Por quê? Porque agora a gente tem uma meta de resultado. A gente tem que vender 3 equipamentos todo mês para conseguir manter esta visão de longo prazo de se tornar o principal player, né, o principal referência nacional
neste tipo de equipamento. Aí agora a gente vai montar uma meta de algo que a gente consiga controlar, que seja muito forte, para que a gente saiba o quanto perto que a gente está de alcançar esse objetivo todo mês. E para que a gente faça isso, a gente tem que estabelecer, assim como a contratação do profissional de estoque, que eu mencionei lá no início do vídeo, a gente tem que estabelecer quais são os pontos deste processo seletivo que a gente tem, né, para fazer essas vendas dessas 3 máquinas. Quais são os pontos desse processo seletivo? A gente tem que conhecer esses pontos têm que estar listados em algum lugar. Então isso vai ficar um processo de qualificação, checklist de qualificação. Quem passar por esse checklist de qualificação vai estar pronto para comprar, ou vai estar teoricamente pronto para comprar, e aí a gente avalia então clientes que passaram por esta etapa de qualificação, ao invés de avaliar ligações feitas, ao invés de avaliar visitas realizadas, ao invés de avaliar, por exemplo, até orçamentos emitidos. A gente vai avaliar quantos clientes passaram por este processo seletivo. Aí depois disso, né, um segundo passo é conhecer quantos clientes que passam por esse processo seletivo e de fato compram. Quando eu trabalhei com serviço, como eu citei num vídeo anterior, eu tinha um processo seletivo no qual a cada 10 clientes que passavam no processo seletivo, 7 compravam. Ou seja, 70% era a minha taxa. Ok? Então esse é o segundo ponto que a gente tem que comentar. O primeiro, a gente tem que definir o processo em si, e o segundo, a gente conhecer a conversão desse processo. Até hoje, eu acho que a taxa de 70% é uma taxa adequada. Se a nossa taxa de conversão está abaixo de 70%, significa que o nosso processo seletivo não está seletivo o bastante. Ele está simplesmente uma série de etapas que não estão selecionando o suficiente. Então ela tem que ser acima de 7. A cada 10 clientes qualificados, pelo menos 7 tem que comprar. Essa é a regra que eu vejo, assim, se tem uma taxa menos que essa, significa que tem algum tipo de erro neste processo seletivo. Então tem que melhorar o processo seletivo em si. Então vamos usar essa taxa mínima aqui de 7 em cada 10, ok? Mas isso é algo que tu só vai saber testando. Isso é algo que tu só vai saber fazendo melhoria contínua. Começando com um processo que tu acha que é seletivo o suficiente e medindo ele e melhorando ele. Aliás, é assim que as grandes empresas pensam hoje. É assim que o mundo está ficando cada vez mais rápido e cada vez mais competitivo. Mas o que se sabe é, ter metas que focam em tarefas não é algo que vai nos deixar competitivo, mas sim ter metas que focam nos resultados. Essa é a mentalidade, né, da maioria das empresas modernas, das startups, das grandes empresas, dos grandes vendedores, dos grandes empresários. Eles focam em metas de resultados e eles deixam espaço para que se seja criativo, para que os executivos de venda, os vendedores, os representantes comerciais sejam criativos e consigam descobrir formas inovadoras de correr atrás daquelas metas, de encontrar aquelas metas que não necessariamente se baseiam em tarefas. Pode ser que eles façam uma tarefa e batam a meta. Pode ser que eles façam 1 milhão de tarefas e não consigam bater a meta. Não interessa o número de tarefas, importa é a meta em si. E o grande segredo para chegar-se nessa meta é justamente esse. É utilizar o teste, é utilizar a criatividade. E não se apoiar em metas de tarefas, porque tarefas não vão te ajudar. Pensa que é que nem música. Tu pode ser o primeiro tipo de músico, o músico de ouvido. O músico que não faz a mínima ideia de o que é uma pauta, de como que se escreve música. Ele não faz a mínima ideia. Ele aprendeu a tocar de ouvido. Às vezes ele não sabe nem ler. Eu já conheci pessoas que não sabem nem ler, mas que são músicos assim excepcionais. Então eles têm digamos assim, um tino, um ouvido para música muito bom. Aí tem o segundo tipo, o estudioso puro, o que pega assim uma pauta e destrói, pega um violino, pega um piano e destrói assim olhando para uma pauta. Mas tu tira o papel da frente dele, deu, morreu. Olha para aquele teclado e fica amarrado ali, não sabe o que fazer, não sabe tocar aquele piano, não sabe tocar aquela guitarra, não sabe tocar aquele violão. Fica amarradão ali. Esse é o segundo tipo. E tem o terceiro tipo, que é o maestro, que é o cara que equilibra o ouvido, o tino, o ouvido absoluto. Ele ouve alguém tocando, pega o violão e sai tocando junto. E ele também pega a música escrita e consegue tocar de primeira, consegue escrever, registrar a música para que outras pessoas também possam tocar. Então é o maestro, né? É o perfeito equilíbrio entre o músico de ouvido e o músico, né, que toca através da pauta, através da leitura da música. Então essa é a pessoa que combina o melhor dos dois mundos. Ele tem as habilidades artísticas, né, que a gente chama de tocar de ouvido, e ele tem as habilidades técnicas de ser um bom músico, que é de saber escrever música, saber ler música, né? Então ele combina essas duas coisas e aí ninguém para, o cara é um maestro, né? Aí um exemplo disso até é o meu professor de violão lá, quando eu era
mais jovem, né, o Cícero Camargo, se estiver me ouvindo aí, Cícero, um abração pra ti. O Cícero é uma pessoa que me ensinou muito, ele é um dos meus mentores, né, e ele me ensinou muito que música, assim como qualquer profissão que a gente tiver, é uma questão de melhoria contínua. Por mais que tu tenha o talento para aquilo, por mais que tu seja excepcional naquilo, tu nunca para de estudar, tu nunca para de melhorar. É uma questão de melhoria contínua. E é uma questão de focar no que a gente quer lá no futuro. E não em quantas horas por dia eu vou ficar dedilhando um violão ali. Isso é uma tarefa. Mas o objetivo final é o que eu quero chegar com aquele violão ali. O que eu espero daquilo. A gente nem falava sobre isso, né? Tipo, diretamente. É uma coisa que eu aprendi, digamos assim, indiretamente, observando o trabalho desse grande mestre, desse grande professor que eu tive e que tenho até hoje, né? A gente mantém um bom contato até hoje. Então essa é uma forma que eu vejo de equilibrar mesmo talento com estudo, com melhoria contínua. E é assim que a gente define e que a gente se mantém no plano de uma boa meta, de um bom processo de vendas. E agora, para que tu saias daqui com algo super mão na massa, super prático, como é o meu objetivo sempre nos vídeos por aqui, eu te peço então que tu pegues um papel, pegues uma caneta e a gente vai montar junto uma estratégia. Então tu vai melhorando esses números de acordo com o produto que tu vende, mas a gente vai montar junto uma estratégia aqui, ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro passo, então, eu vou te pedir para que tu cries um formulário. Entra lá no Google Forms, é bem fácil de criar, procura na internet Google Forms, cria um formulário com perguntas que o teu cliente vai ter que responder para ti. E nesse formulário é muito importante que esteja abordado para o cliente responder se ele está comprometido, se ele já está pronto para comprar o teu produto, se ele tem o orçamento necessário para comprar o teu produto, então obviamente já tem que saber o preço, e se ele está decidido que tu és a empresa ou a pessoa certa para fornecer aquele produto para ele. Então pode perguntar isso, talvez não de forma tão direta, mas algum tipo de pergunta que tu comprometa a pessoa a responder. Por exemplo, tu está comprometido com o valor a ser pago, está confortável, tem o recurso necessário para investir comigo aqui. Aí a pessoa vai escrever lá no resposta, sim, estou. Senão, não, ainda não estou. E aí tu vai botar outra pergunta. Tu acha que eu sou a empresa, que eu represento a empresa certa, o produto que eu represento te atende em todos os aspectos ou tem algo que tu não te atende? A pessoa vai responder. Aí tu vai ter uma série de perguntas, mas essas duas não podem faltar. Aí depois que tu criou esse formulário, que tu que tu testou ele, tu executa ele por 3 meses. Por 3 meses tu começa a mandar ele para os teus clientes. Manda. Depois de 3 meses, pode ser mais, pode ser menos, vai depender do volume de respostas que tu tiver, mas eu falo 3 meses porque é um bom tempo, né, para deixar o projeto amadurecer. Depois desses 3 meses, tu volta nas tuas respostas e tu começa a avaliar dos clientes que responderam, quantos deles compraram. E aí tu tenta ver se o teu processo está bom o suficiente para que a taxa de conversão seja maior que 70%. Ou seja, se mais do que 7 clientes em cada 10 compraram depois de responder o formulário, ele está bom. Se menos do que 7 em cada 10 compraram, tu tem que melhorar o teu formulário, teu processo seletivo. E se mais do que 7 compraram, aí ele está ótimo, ele está muito bom. Então tu deixa ele como ele está. Mas 7 é um número para tu ter mais ou menos como referência, 70%, ok? Então, 70% de quem respondeu comprou, é isso que a gente tem que mirar. Se não comprou, volta, reforma aquele formulário e tenta achar qual que é o ponto onde está perdendo gente ali ou está ficando muito fácil das pessoas passarem por ele. Porque o objetivo aqui é de fato criar uma barreira. É de fato criar uma barreira onde a pessoa abre o formulário e ela fala, se ela não tiver certo que ela vai comprar de ti, ela não preenche o formulário. Essa é a ideia. Aí depois disso, depois de passar esse período de teste, que tu já tens um processo que 7 em cada 10 que preencham comprem, depois que tu já tiver isso, aí sim tu vai para tua meta mensal. Então aqui eu até preparei um exemplo para ficar mais fácil. Digamos que tu vai fazer venda de casas, né? E para que tu consigas atingir o objetivo de 5 anos, que pode ser morar em outro país, que pode ser, sei lá, comprar um iate, sei lá, o que tu quiser, não interessa qual vai ser esse objetivo, digamos que seja que tu tem que ganhar 20 mil reais de comissão todo mês. Este é o teu plano, né, para que tu consigas fazer isso. E aí, digamos que o ticket médio das casas que tu venda é 200 mil reais. A comissão do mercado imobiliário geralmente é 6%, então eu vou considerar aqui que é 6%. Então 6% vezes 200 mil vai dar uns 12 mil reais, porque tu quer receber 20 mil reais por mês de comissão, tu tem que vender 1,6 casas por mês. Arredonda para 2 casas, vai. Então tem que vender 2 imóveis a cada mês. Aí então tu começa a olhar para o teu formulário. As respostas novas que tu recebeu por mês naquele formulário que tu montou. Como tu sabe que 7 em cada 10 pessoas que preenchem compram, então tu tens uma taxa de conversão do formulário de 70%, ok? Arredondando isso, para que tu consiga vender 2 propriedades por mês, tu precisa de 3 respostas no teu formulário.
Se tu tiver 3 respostas no teu formulário, com uma taxa de 70%, tu tá muito tranquilo que tu vai conseguir bater a tua meta de comissão a cada mês. Tu vai conseguir vender as tuas 2 propriedades por mês. E com isso tu vai bater a meta naquele mês. Então tu foca nas respostas que tu tem no formulário. Aí é muito fácil, é só correr atrás de achar clientes interessados de qualquer maneira que tu quiser, usando a internet, usando a pesquisa, usando porta a porta, usando indicações, não interessa, mas só tem que correr atrás todo mês de 3 pessoas que preencham aquele formulário. Com isso tu vai ter uma renda maior, sempre maior do que 20 mil reais por mês. Aí sim a gente chega numa forma de gerar receita previsível. Até então a gente tinha, se a gente fizesse 10 mil ligações, podia ser que a gente não vendesse nenhuma casa. Se a gente fizesse 50 visitas, podia ser que a gente não vendesse nenhuma casa. Agora, se 3 pessoas preencherem meu formulário, é certo que pelo menos 2 casas eu vou vender. É muito melhor de controlar assim, não é? Então essa é a essência da venda previsível. É assim que uma pessoa que pensa como um vendedor previsível se comporta. É assim que um vendedor, que um representante moderno se comporta. E é esse meu compromisso aqui todos os dias contigo. De trazer conteúdos que te aproximem desta venda previsível. Que possam te levar a um novo patamar. Que possam fazer que os teus objetivos de 5 anos sejam quebrados em 2 anos. Sejam quebrados em 1 ano. Sejam quebrados em 1 mês. Sejam quebrados em uma semana. E que tu possa saber o que tu tem que fazer cada dia para que o teu objetivo seja alcançado. Isso é a venda previsível. Era isso então. Espero que tu tenhas gostado desse vídeo. Eu preparei ele com muito carinho, com muita atenção, como tudo que eu faço aqui no canal. Então é isso que eu tinha para te falar hoje. Compartilha esse vídeo, manda para mais representantes, manda para pessoas que possam aproveitar este conhecimento, aproveitar essa forma de pensar. Eu te encontro aqui no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e boas vendas!